Amados irmãos do planeta Urântia, aqui quem vos fala é o professor Astá Shehan, de Sírios. Meus irmãos da Terra, Urântia, venho lhes dizer sobre o poder das crenças. Existe uma lei chamada lei mental, que consiste no seguinte postulado: o que eu acredito, eu vejo; o que eu visualizo, eu materializo. A crença de que podemos mudar o outro com o nosso amor, mesmo que ele não queira, termina nos colocando numa conexão entre o amor e a prepotência. E isso estraga as relações humanas. A crença de que amar é tolerar sem impor limites promove um vínculo entre amor e sacrifício. E Deus não espera isso de ninguém. A crença de que amar é ser submisso à vontade do outro promove um vínculo entre o amor e o autoabandono. E quando nós nos autoabandonamos, acreditamos que o amor é uma força que está no outro. E nós abrimos o nosso campo áurico para ataques espirituais, vampirizações e obsessões das mais diversas, tanto de encarnados como desencarnados. A crença de que amar é prover a pessoa amada de tudo que ela solicita é um grande engano que promove um vínculo errôneo entre o amor e o julgamento do que o outro precisa. Nem sempre o que o outro precisa é o que realmente ele necessita para evoluir. A crença de que o outro vai se modificar por nossa causa, por nosso sacrifício, por nossa dedicação, é algo extremamente enganoso e promove um vínculo errôneo entre o amor e as expectativas muito elevadas que podem trazer grandes decepções e baixar o tônus vibratório de vocês, meus irmãos amados. A crença de que somente com o amor do outro podemos ser felizes promove um vínculo muito forte e confundível entre amor e carência. E a carência afetiva leva o ser humano a esperar demais pelo outro, e esperar leva à geração de expectativas e deformidades emocionais, frustrações, decepções, depressões e outras quedas de tonalidades vibratórias, na qual a pessoa passa a prestar um desserviço à atmosfera em que está encarnada. Existe um grande erro da humanidade em acreditar que Deus é uma pessoa. Deus é uma energia, a qual chamamos de amada magna presença eu sou. Deus é uma energia que nos permite sentir, pensar, agir e experimentar a real e efetiva sensação de que somos todos um só. Repito, Deus é uma energia que nos permite sentir, pensar, agir e experimentar a real e efetiva sensação de que somos todos um só. Isso é Deus. Fora disso, não há Deus. E Deus se manifesta de todas as formas, por isso é onipresente, onipotente e onisciente, porque é uma energia. Deus não é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma entidade, não é uma energia, não é um anjo, não é um espírito reencarnável, nem criado do nada. O Espírito Santo é você. Vós sois deuses, vós sois o Espírito Santo. Você é imagem e semelhança de Deus. Deus é Espírito e santidade. Portanto, você é Espírito e santidade.
porque foi feito imagem e semelhança de Deus. Deus é uma energia que nos permite sentir, pensar, agir e experimentar a real e efetiva sensação de que somos todos um só. E você, que é Espírito Santo, também é uma energia que nos permite sentir, pensar, agir e experimentar a real e efetiva sensação de que somos todos um só. Você é uma energia que permite a si próprio sentir, pensar, agir e experimentar a real e efetiva sensação de que somos todos um só. Jesus Cristo, que foi um dos grandes avatares que esteve na Terra, várias vezes, tentou lhes ensinar isso, mas muitos de seus ditos foram deturpados. Ainda resta um livro entre vocês, humanos, terráqueos de Urântia, que traz os escritos originais de Jesus Cristo. Este livro é comercializado entre vocês, humanos, terráqueos de Urântia, com o título de O Quinto Evangelho, mais conhecido como o Evangelho de Tomé. Tomé foi o pseudônimo que o Mestre Jesus assumiu quando foi viver na Índia após a suposta crucificação. Lá ele deixou escrito esse livro, como ele era chamado, de Tomé. Quando encontraram seus escritos, acreditaram que se tratava dos escritos do profeta e discípulo dele, Tomé, que também foi para a Índia com seu mestre e viveram na Caxemira. O livro, O Quinto Evangelho, traz muitas verdades sobre os grandes ensinamentos do líder espiritual Jesus. Jesus Cristo nasceu na Palestina e aos 16 anos de idade, seu pai, que era muito amigo de José de Arimateia, chefe dos essênios da clã dos Nazareus, da ordem dos Nazareus, convenceu José, pai de Jesus, a enviar o paranormal Jesus até a Índia para aprender com os grandes mestres avatares e radhus indianos. Quando o jovem Jesus já estava com 28 anos de idade, retornou à Palestina para montar sua equipe já pré-selecionada pelos essênios nazareus. Os discípulos que Jesus escolheu eram todos homens altamente iniciados na magia e na cabala pela ordem dos nazareus dos essênios. Erroneamente, na Bíblia diz que Jesus saiu procurando eles a esmo pelas ruas e praias, mas isso é uma inverdade criada por religiões que ainda pretendem ser dominantes de consciência. Os discípulos de Jesus, altamente gabaritados na alta magia e na cabala, inclusive a sua esposa e mulher, Maria de Magdala, também grande sacerdotisa cabalista, juntos iniciaram um grande messianato. Com o passar do tempo, Jesus tinha que se estabelecer em Jerusalém. E então, um dos grandes sacerdotes, um grão-mestre da ordem dos nazareus, designado por José de Arimateia, o grande conselho, decidiram escolher que quem deveria assumir dali em diante como um novo Cristo seria o mestre Serapis Bey. Então todos foram para Jerusalém, a qual o mestre Serapis Bey já se encontrava recluso. Como Jesus Cristo precisava seguir o seu messianato, o mestre Serapis Bey se fez confundir pelo mestre Jesus, sob indicação também do essênio Judas Iscariotes, que na verdade não traiu Jesus. Tudo estava plenamente planejado.
E então Judas Iscariotes, que era um zelote, que era um essênio e também fariseu, conseguiu convencer os demais fariseus e guardas romanos que o mestre Serapis Bey, hoje mestre do quarto raio da Fraternidade Branca, era o mestre Jesus. E então prenderam o mestre Serapis Bey, ao qual ele foi crucificado no lugar de Jesus Cristo. E como ele estava sob efeito de catalepsia, por um veneno induzido e aplicado por José de Arimateia, chefe dos nazareus e essênio, assim que houve o sepultamento, José de Arimateia conseguiu o corpo do amigo Serapis Bey, que até então todos pensavam que era Jesus Cristo, e conseguiu desfazer o efeito da catalepsia, a qual ele havia induzido a partir de uma droga à base de aloe vera. Após ressuscitar Serapis Bey, todos partiram para a Índia, onde o mestre Jesus, o mestre Serapis Bey e Tomé continuaram um messianato anônimo. Hoje, o túmulo do mestre Serapis Bey está na Caxemira, onde muitos acreditam que é o túmulo do mestre Jesus por conta dos estigmas da crucificação. E, consequentemente, o mestre Jesus desencarnou aos 97 anos de idade nas montanhas da Caxemira, onde foi cremado. Tempos depois, o mestre Jesus, alguns séculos após, reencarnou próximo à Cordilheira dos Andes como mestre Yurupari. Tudo isso eu vim lhes trazer, meus queridos irmãos, porque existe uma crença dominante que os faz acreditar erroneamente que Jesus nasceu na pobreza e que o objetivo dele era expiar os pecados da humanidade. Acontece que a humanidade não é pecadora, pois os erros que vocês cometem aí na Terra fazem parte do aprendizado de vocês. O pecado foi criado pelas religiões dominantes para manterem sobre uma culpa, uma tão grande culpa, e não conseguirem se libertar dos arquétipos de submissão e dominação. Não temais o que não é realidade, meus irmãos. Não tomeis por realidade o mundo material. A matéria não é a substância das coisas. A realidade, a verdadeira realidade, não adoece, não envelhece e transcende a tudo que há. Não acreditem no pecado. O pecado não passa de uma ilusão. Deus é luz de infinita e universal sabedoria, bem sem limitação, vida sem limitação, substância de todas as coisas. O pecado não tem existência real. Tudo o que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. Sendo Deus a perfeição, tudo o que foi criado por Deus é perfeição também. Se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo, nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Portanto, não acreditem em pecado. Tudo é aprendizado. Vocês já receberam estas mensagens através das religiões. Um anjo se manifestou através de vários mestres, inclusive do mestre Masaharu Taniguchi, da sequência Seisho-no-ye. A sequência Seisho-no-ye é um padrão vibratório que se manifestou no mundo de vocês para a iluminação da humanidade. Assim como diversas religiões, como a Umbanda, como a doutrina kardeciana, como o divinismo, como muitas ordens de budismo, inclusive o budismo Nichiren Daishonin. Não estou aqui, eu, professor Asta Sheran, advogando nem defendendo religião alguma. Posso garantir que o adiantamento de vocês não está nas religiões. Tenham cada um de vocês um lado espiritual independente das religiões. Assim, que Deus abençoe a cada um de vocês. A relação entre vocês da Terra deve estar baseada no amor, na fraternidade e no perdão. Assim,
Vos despeço. Por vos fala o professor Astache Ram de Síria.